certeza, pastor, Deus tem lhe dado aí uns sinais, porque tem dado para não podemos remover os marcos, nós temos que prosseguir com a palavra da verdade. E assim como Josué terminou o seu ministério, disse: olha, isso parece perseguir a Deus, ou os deuses da aleluia. Porém, eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Nós possamos ter isso no nosso coração. Eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Porque é bom servir a Deus. Que possamos estar ligados a essa vida maravilhosa. Estar ombreado com o pastor, que não é fácil, o ofício de pastoreio, quase 16 anos. E tive uma licença porque meu pai estava enfermo, a minha esposa também. E quando eu soube que meu pai estava numa fase terminal, chegou um momento. Muitos anos sem férias, muitos anos sem. Porque nós amamos o que fazemos. Não é pesado. E aí eu tirei umas férias, estamos aí no processo de tratamento. Minha esposa está precisando de orações. Quem conhece a pastora Eliana dele? Pouca gente, né? Essa mulher dele. Que serviu a Deus como líder de jovem, criança. E é como o apóstolo disse: gastarei e deixarei gastar pelo Evangelho. Então eu aprecio o 29 em Pomona, depois ela também, mas nós estamos alegres na presença de Deus. Mas estamos adorando só adorando a Laranjeiras. E uma igreja igual essa aqui também abençoada, que nós servimos a Deus com alegria. Que nós possamos, irmãos, não esmorecer, mas avançar. Que Deus não tem prazer naquele dia. Então vamos continuar adorando o Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Glória a Deus, aleluia. Ele te ama, Ele quer que a sua família seja uma bênção dele. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso pregador dessa noite vai trazer a palavra de Deus. Nosso Aurélio Júlio vai trazer a palavra abençoada. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queria convidar a igreja a se colocar de pé para a gente fazer a leitura da palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Eu agradeço a pessoa do pastor que fez esse convite. Muito obrigado, pastor, que Deus continue te usando. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Vamos fazer a leitura do Senhor. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Se a igreja puder repetir: escolhi. Glória a Deus. Podeis aceitar. Nesta noite, Deus, Ele me deu um direcionamento para qual palavra deveria ser pregada à igreja. Desde a semana passada eu sinto de Deus que Ele deseja trabalhar o chamado que Ele tem para cada um de nós, principalmente para os jovens, para os homens e mulheres, para as irmãs do círculo de oração, para os obreiros e para os pastores. Deus tem um chamado para as nossas vidas. E nesta noite, lemos em uma passagem muito conhecida, onde Deus faz um chamado a Jeremias. Jeremias, ele foi chamado. Jeremias, ele foi escolhido. Desde o ventre da sua mãe, Jeremias teve um chamado. No versículo que nós lemos, podemos perceber que Deus diz a Jeremias que antes que ele fosse formado, Deus tinha um chamado para a vida de Jeremias. Antes que Jeremias tivesse nascido, Deus tinha um chamado para a vida de Jeremias. Nós podemos perceber neste versículo que Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus conhece o nosso íntimo. Deus conhece o nosso pessoal. E nesta noite Ele está falando para você, igreja: eu te escolhi, eu te chamei desde o ventre da sua mãe. Você não nasceu em vão. Eu te chamei e eu te santifiquei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias, ele foi chamado, ele foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. E podemos perceber que Deus,
ele escolhe. Deus, ele escolhe a dedo quem ele quer usar. Deus, ele não chamou qualquer um. Deus chamou Jeremias, que naquela época ele estava sendo diferente das pessoas da sua geração. Jeremias naquela época se diferenciava dos outros jovens. Jeremias naquela época ele se diferenciava não só por fazer parte de uma família sacerdotal, mas pela vida de Jeremias e pela sua fidelidade para com Deus. Jeremias, ele era filho de Uquias. Ele nasceu em um vilarejo sacerdotal chamado Anatote. Aquele vilarejo era um vilarejo de só pessoa, onde existia pessoas que já seriam inseridas em um meio sacerdotal. Jesus, ele faz um chamado para a nossa vida. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E Deus nesta noite está te chamando, Ele está te usando, Ele quer te usar para pregar para uma geração corrompida. Ele faz um chamado para você, assim como Ele fez um chamado para Noé. Noé, ele foi chamado por Deus para construir uma arca e salvar a vida dele e a vida de sua família. Mas se formos parar para pensar, Noé, ele vivia em uma geração corrompida. Noé, ele vivia uma geração que tinha se entregado ao mundo. Noé vivia uma geração que não dedicava mais a sua vida a Deus. Noé, ele vivia um mundo que estava corrompido pelo pecado. E na história de Jeremias não é diferente. Jeremias, ele estava vivendo em uma época corrompida. Jeremias, ele estava passando por momentos da sua vida em que o mundo dizia para ele fazer uma coisa, mas ele tinha consciência. Jeremias tinha consciência do Deus que ele servia. Jeremias tinha consciência do chamado que ele tinha. Nesta noite eu peço para você, igreja, tenha consciência do chamado para a sua vida. Ah, eu não sei cantar, eu não sei falar, eu não sei pregar, mas nesta noite Deus está dizendo: eu coloco as minhas palavras na sua boca. Você dirá o que eu mandar, você falará o que eu mandar. Assim diz o Senhor. Aleluia. Jeremias, ele conta as suas dificuldades para o Senhor. Jeremias fala para Deus as suas dificuldades. No versículo 6 de Jeremias diz para o Senhor em uma conversa, logo após Deus chamar Jeremias. Jeremias diz ao Senhor: Senhor, eu não sei falar, pois sou uma criança. Talvez no momento que você esteja, você diga para o Senhor: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não falo bem, Senhor. Eu falo como uma criança, assim como Jeremias falou para o Senhor. Mas eu me alegro na história de Jeremias, porque Jeremias contou as suas dificuldades para o Senhor. Jeremias contou as suas aflições para o Senhor, entregou na mão de Deus. E Deus foi bem claro com Jeremias. Deus capacita para a sua obra, assim como Ele capacitou Jeremias. Deus diz para Jeremias: Jeremias, não fales que tu és uma criança, porque onde eu te mandar tu irás, o que mandar tu falastes, tu falarás. Nesta noite você pode estar passando por momentos difíceis, mas diga as suas dificuldades para o Senhor. Você está passando por momentos de dificuldades, de aflições, assim como Jeremias, ele contou para o Senhor as suas dificuldades. Conte para Deus nesta noite as suas dificuldades. Conte para Deus as suas aflições, que Deus te ajudará. Deus tocará na sua boca, assim como Ele tocou na boca de Jeremias. Deus, Ele tocou na boca de Jeremias e falou: Jeremias, eu toco na sua boca e você falará o que eu te mandar. Você não temerá, porque eu sou contigo, Jeremias. Jeremias, logo após aquele momento em que Deus diz que é com ele, em que Deus diz que falará por ele, Deus, ele conversa com Jeremias, e Jeremias diz para o Senhor: Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu ainda sou jovem.
Senhor, eu sou incapaz, eu tenho medo. Jeremias, ele estava sendo chamado para pregar sobre uma Judá corrompida. Jeremias, naquele momento, ele estava sendo chamado para pregar uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de conserto para Judá. Judá tinha se afastado dos caminhos do Senhor, e Jeremias tinha se levantado naquele momento da história. Deus tinha levantado Jeremias para pregar o arrependimento. E Jeremias, ele se indaga ao Senhor, ele pergunta: mas Senhor, muitos são eles, Senhor. Eu vou pregar contra o rei, Senhor. Eu vou pregar contra os príncipes, Senhor. Mas Deus, ele conforta o coração de Jeremias. No versículo 8 de Jeremias, Deus diz: não temas diante deles, Jeremias, porque eu sou contigo para te livrar. Talvez neste momento Deus tenha te chamado. Deus está fazendo um chamado para a sua vida. Deus te escolheu e Ele está mandando prega o arrependimento, prega o conserto, prega a minha volta. Você tem dizido: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu tenho medo. Mas Deus diz: eu sou contigo para te livrar. Assim como eu fui com Jeremias, eu vou te livrar nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus diz que é com Jeremias. Jeremias teme naquele momento, mas Deus é bem claro. Ele diz que cuidará de Jeremias. Às vezes podemos ficar com medo durante a caminhada, podemos sentir medo, podemos ficar com medo, podemos ter um pensamento pessimista. Mas Senhor, o Senhor fala comigo: Senhor, eu não sei para o que eu fui chamado, eu não sei para que eu fui escolhido, mas nessa noite eu te digo, assim como Deus fez com Jeremias, Ele chamou Jeremias, e nesta noite eu te digo, igreja, Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Deus te chamou. Não pense que você nasceu em vão. Não pense que você não tem chamado. Não pense que você não tem propósito, porque Deus te chamou e Ele te escolheu. Deus, Ele é conosco. Em Jeremias capítulo 1, versículo 17, Deus é bem claro. Ele fala: tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu farei com que não temas na tua presença. Jeremias, ele temeu, e o Senhor conforta Jeremias. Deus diz que é com Jeremias, e diz: Jeremias, não temas, porque eles saberão que eu estou contigo. Talvez você não entenda essa palavra no momento que eu estou falando ela, mas Deus iluminará a sua vida, Deus iluminará a sua mente, e você passará a compreender essa palavra, porque Deus, Ele fez um chamado para a nossa vida. Nós dizemos os nossos medos para o Senhor, nós falamos: Senhor, eu não sou capaz. Deus diz que você é capaz. Você diz os seus medos para o Senhor, Deus diz para você não temer. Você diz para o Senhor: Senhor, eu não consigo, mas Ele diz para você: não temas diante deles, porque eu sou contigo. Glória a Deus. O Senhor é com Jeremias. O Senhor diz que é com Jeremias, e assim Ele faz. Se formos analisar a história de Jeremias, podemos observar que em vários momentos Jeremias foi caçado. Em vários momentos perseguiram Jeremias. Talvez neste momento na sua vida estejam te perseguindo. Talvez neste momento na sua vida estejam te caçando, assim como fizeram com Jeremias. Mas Deus deu uma palavra para Jeremias. No versículo 19, Deus diz a Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Talvez você esteja com medo, você esteja receoso. Talvez você diga: Senhor, eu não consigo, eu tenho medo. Mas Deus diz nessa noite: podem pelejar contra ti, podem tentar contra a sua vida,
nós, porque Ele é contigo, Ele é comigo para nos livrar. Não podemos fazer a mesma coisa que a geração de Jeremias fez. Não podemos nos render ao pecado. Não podemos render as nossas vidas para as práticas mundanas. Temos que ser a diferença nessa terra. Por isso, toda vez que a igreja for orar, toda vez que os jovens forem orar, diga para o Senhor: Senhor, me levanta como Jeremias nessa geração. Aleluia. Senhor, me levanta como voz profética nessa geração. Glória Porque a o Deus. Senhor, Ele vai te capacitar, assim como Ele fez com Jeremias. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que debaixo do céu há tempo para todas as coisas. Há tempo de viver, mas também há tempo de morrer. Há tempo de plantar, mas também há tempo de colher. E nesta noite eu te digo, chegou o tempo de sermos os Jeremias da nossa geração. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. Essa é a nossa missão. Nós não fomos chamados para chegar na igreja e sentar na cadeira como se nada tivesse acontecido. Fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. Fomos chamados para ser a diferença nessa terra. Fomos chamados para ser Jeremias nessa terra. Fomos chamados para ser Moisés dessa geração, diz o Senhor. O Senhor, Ele nos chama e Ele nos capacita. Nós dizemos nossos medos ao Senhor, mas Ele diz que é conosco. Deus diz para não temermos, porque Ele é conosco. Deus, Ele quer trazer o conserto para o mundo. Deus quer trazer a sua imagem para o mundo. Deus quer trazer a sua igreja de volta para o mundo. Naquele tempo, a unção do Senhor, a escolha do Senhor era muito definida. Não podíamos simplesmente orar, não podíamos simplesmente pedir ao Senhor e Ele derramaria a sua unção sobre nós. Não. Deus usava os profetas para falar com a igreja. Deus chamava os profetas para falar com a igreja. Mas hoje é diferente. Deus, Ele tem um chamado para cada vida nesta noite. Deus tem um chamado para cada vida nesta geração. Deus, Ele tem chamado e Ele diz que é conosco. O Espírito Santo é com a minha vida. O Espírito Santo de Deus é com a tua vida. E Ele quer fazer a diferença na tua vida. Ele quer fazer a diferença nesta geração. Mas para isso, Ele precisa de pessoas fortes. Ele precisa de pessoas como Jeremias, que digam: eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, Senhor. Por isso, nesta noite eu te digo, igreja, diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, Diga para o Senhor: usa-me a mim, Senhor. Porque é você que Ele quer usar. É a minha que Ele quer usar. Glória a Deus, Então, aleluia. diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Jeremias, ele foi um homem cheio da unção de Deus. Jeremias foi um jovem cheio da unção de Deus, que fez a diferença naquela terra. Jeremias fez uma diferença naquela geração. Muitos olhavam para Jeremias, talvez viam só um menino, só um jovem. Mas Deus olhava para Jeremias e contemplava Jeremias e dizia: esse aí é meu filho. Esse aí é quem diz o que eu digo para ele. Esse aí é quem profetiza o que eu digo para ele profetizar. E é isso que Deus quer para nós nesta geração. Aleluia. Que sejamos pessoas fortes, que sejamos pessoas que estejamos aptos a ouvir a palavra de Deus e a pronunciar o que Ele tem nos dito. O Senhor está chamando uma geração forte. Deus quer usar os jovens, Deus quer usar as crianças, Deus quer usar os adolescentes, Deus quer usar as senhoras do círculo de oração, Deus quer usar os obreiros, Deus quer usar os auxiliares, Deus quer usar os pastores. Mas a única coisa que Deus pede é que a pessoa
receber a presença de Deus e anunciar a palavra de Deus nesta terra? Esta reflexão que eu deixo para você nesta noite. Você está apto a seguir o ID de Jesus? Você está apto a seguir o ID, pregar o Evangelho a toda criatura? Você está apto? Você está preparado? Se você não está, peça para Deus. Leia mais a Bíblia. Peça para Deus e Ele irá te capacitar. Peça para Deus e Ele irá te usar. Peça para Deus e Ele irá te encher do fogo e autoridade que só existe no nome santo de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu vou realizar uma oração agora neste momento. E eu queria que quem sentiu de Deus nesta noite em dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, e se levantar como Jeremias nesta terra, se levantar como Noé nesta geração. Vem aqui na frente para a gente estar orando pela sua vida. Vem aqui na frente que Deus irá usar a sua vida. Deus irá te capacitar. Deus irá tirar o medo que habita em você. Deus irá tirar toda a angústia que existe no teu coração. Deus irá tirar todo o medo que habita em você. E Ele irá te capacitar, assim como Ele capacitou o Jeremias. Tem alguém que tem esse chamado, tem essa sede pelo Espírito Santo, tem essa vontade de dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Se tiver alguém, vem aqui na frente, que a gente vai estar orando pela sua vida. Porque Deus, Ele chamou os fortes, os corajosos para impactar a terra. Deus chamou as pessoas fortes para impactar essa geração. Aleluia. Deus chamou as pessoas que estão dispostas a renunciar à família, renunciar à escola, renunciar à faculdade e dizer: